Olá, turma! Iremos rever alguns conteúdos que vimos durante a unidade de matemática, na segunda unidade de matemática, e iremos revisar para poder fazer a prova na próxima semana. Então, o que é que a gente vai ver na prova de matemática? Vai cair sobre sólidos geométricos, figuras planas e contorno, segmento de reta, polígono, regiões planas de um polígono e figura simétrica. Então, vimos sobre os sólidos geométricos. Começamos a ver na página 40 sobre os sólidos geométricos, que eles podem ser classificados em dois tipos. Nos poliedros de prisma, pirâmide, paralelepípedo, cubo, eles têm o quê? Eles são chamados de poliedros porque eles têm muitas faces. Eles têm lados, como a gente pode ver nesse paralelepípedo aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo? Então, os poliedros, eles têm lados, têm muitas faces. Já os corpos redondos, eles têm os formatos de um corpo arredondado, né? O nome já diz tudo. Ele é arredondado, certo? Tem o formato cilíndrico ou arredondado, corpo redondo. Os poliedros, eles têm o formato de faces planas, faces retas, assim, ó, que são retos, certo? Aí temos aqui alguns sólidos geométricos. Por exemplo, se eu perguntar na prova, marque a alternativa que tem o sólido geométrico com o corpo arredondado. Aí pode ter esfera, certo? Pode ter o cubo. Aí vocês vão marcar o quê? Na esfera ou no cilindro, certo? Aí temos aqui exemplos de alguns objetos do nosso dia a dia que têm formatos de sólidos geométricos, como o barril, ele tem um formato de cilindro, o chapéu de festa, ele tem um formato, o enfeite de mesa, ele tem um formato de pirâmide, a bolinha que a gente joga, né, brincando com um amigo, ele tem um formato de esfera, o dado tem um formato de cubo, a esponja de lavar os pratos tem um formato de paralelepípedo, e a caixa de presente ela tem um formato de prisma. O que a gente pode ver é que os objetos do nosso dia a dia, eles também têm um formato de sólidos geométricos. Aí se eu perguntar numa prova, marque qual dessas alternativas se parece com um cilindro. Aí lá pode ter uma lata, pode ter uma caixa, e vocês vão e marcam, certo? Estudamos também sobre as regiões planas, que está na página 45 do livro de vocês. Então, região plana é o quê? Quando a gente desmonta, a gente abre um sólido geométrico e ele fica planificado, ele fica assim, ó, veja aqui, esse cubo, ele está montado fechadinho normal, mas se a gente abrir ele, desmontar, ele fica assim, planificado. Então, é isso, é quando a gente desmonta um sólido geométrico, a gente está planificando ele. Ele mostra aqui que ele tem os lados, como é cada região dele, tá vendo? O cubo tem o quê? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados e ele tem um formato de quadrado, tá vendo? Já o cilindro, ele tem o quê? Ele tem um corpo arredondado, ele tem um formato circular, né? Arredondado. Então, ele tem o quê? Ele tem 2 lados em formato de círculo e um lado em formato de retângulo, não é isso? Então, ele tem 2 lados em formato de círculo, circular, e um formato retangular, que formam o sólido geométrico cilindro. Aí eu posso ter uma questão na prova. Esse sólido geométrico planificado, qual é o nome dele? Vocês vão e marcam, certo? Pode ter essa questão na prova também. Estudamos sobre simetria também, na página 48. E o que é simetria? É quando uma figura pode ser dividida ao meio, de maneira que as duas partes fiquem iguais, né? Se eu dividir aqui essa borboleta ao meio, ela é uma figura simétrica. Por quê?
Porque se eu passar uma linha aqui no meio dela, as duas partes vão ficar iguais, vão ficar simétricas. Da mesma forma, esse barquinho aqui, ele é uma figura simétrica, porque eu estou passando essa linha aqui no meio e os dois lados aqui, ó, ficam iguais, exatamente iguais, certo? Na página 48 do livro de vocês, vem falando sobre o quê? Sobre a figura simétrica e o eixo simétrico, né? Que é o eixo que fica aqui no meio, que é passado no meio da figura. E ficando as duas partes iguais, ela se torna uma figura simétrica. Estudamos também sobre segmento de reta, que está na página 54 do livro de vocês, certo? E o que é um segmento de reta? Segmento de reta é um ponto, quando temos um ponto inicial, por exemplo, aqui. Essa abelhinha tem um ponto inicial, certo? É aqui o ponto. E depois ela tem um ponto final. Então, todo segmento de reta possui um ponto inicial e um ponto final. Nessa atividade aqui, a gente viu que foi perguntando qual desses caminhos era o mais curto da abelha chegar até a flor. Então, qual o segmento que ela poderia seguir mais curto? E de linha reta, certo? Então, temos aqui, ó. Esse é o ponto inicial dela e o ponto final. E ele pode ser classificado com as letras maiúsculas. A, ou B, ou C, ou D. Por exemplo, temos aqui, ó, um exemplo para classificar um segmento de reta. Do ponto A ao ponto B, que pedi para vocês traçarem com uma régua, certo? Então, se eu colocar na prova qual dessas figuras é um segmento de reta, vocês vão lembrar que segmento de reta ela tem um ponto inicial, que é um pontinho aqui, e o ponto final. Ela não tem continuidade, certo? Como, por exemplo, aqui, se eu colocar uma figura que tenha A até B, aí sabemos que ela é um segmento de reta, porque ela tem um ponto final e um ponto inicial. E estudamos também sobre os polígonos, certo? E o que é o polígono? O polígono é uma figura geométrica plana e fechada. Ela é formada por segmentos de reta. Ó, a gente pode ver aqui vários exemplos de polígonos. É uma figura fechada, ela não tem nenhuma abertura, tem segmentos de reta, ó, certo? E é uma figura plana, planificada, é uma figura aberta, tá vendo? Os polígonos podem ser classificados como triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, dependendo da quantidade de lados que ele tem. Por exemplo, aqui, esse é um polígono triangular, certo? Esse daqui é um polígono quadrilátero. Esse daqui também é um polígono quadrilátero de formato retangular. Esse daqui é um polígono de 5 lados, então ele é chamado de pentágono. Por quê? Porque ele tem 5 lados, tá vendo? Na página 56 do livro de vocês, vocês podem dar uma olhada, ler o que vocês responderam nas atividades. Então, como eu falei, polígono é todo contorno formado apenas por segmento de reta que não se cruza. Temos aqui embaixo a atividade que vocês fizeram, que perguntava qual dessas figuras aqui era um polígono, certo? Então, quais dessas figuras são polígonos? É a figura A, C, E e F. Por quê? A B e a D não é. A B ela tem uma curva aqui, ó, ela não tem um segmento de reta, e a figura D, ela tem um formato circular, e polígono não tem um formato circular. Polígono é formado por segmentos de retas, de linhas retas que não se cruzam e não tem formato circular, certo? Como eu falo para vocês, polígonos são figuras geométricas planas, né, retas, que podem ser desenhadas com uma régua, certo? E o contorno dela é fechado, ela não tem um contorno aberto. A figura é toda fechada. E as linhas dela, né, as linhas dessa figura do polígono, ele não se cruza, certo? Então, se vocês verem uma figura que tem, tipo, se cruzando com o formato de X, aquele ali não é um polígono, porque a linha está se cruzando.
E polígono, as linhas são retas e não se cruzam. Então, vimos também a classificação dos polígonos de acordo com o número de lados que ele tem, certo? Então, ele vai receber um nome pela quantidade de lados que ele tem. Se ele tiver 3 lados, ele vai ser um polígono triangular. Se ele tiver 4 lados, ele vai ser um polígono quadrangular, quadrilátero. Se ele tiver 5 lados, ele vai ser um polígono chamado de pentágono. Se ele tiver 6 lados, ele vai ser um polígono chamado de hexágono. Aí vocês fizeram uma atividade, lembram que era para classificar, colocar o nome de cada polígono de acordo com a quantidade de lados dele. Então, vocês classificaram, fizeram essa atividade, já reforçaram, né? Já sabem como faz. Se eu colocar na prova, marque a questão que classifica o polígono pela quantidade de lados dele. Eu vou colocar uma figura de um polígono. Vocês vão contar quantos lados ele tem e vão marcar qual é o polígono, certo? Se eu colocar um polígono com 5 lados, aí vocês contam e marcam. Ele é um polígono pentagonal, é um polígono de formato de 5 lados, é um polígono pentágono, certo? Se eu colocar um polígono de 4 lados, aí vocês, e eu perguntar quantos lados tem esse polígono, aí vocês vão marcar, ele é um polígono, tem 4 lados, ou um polígono quadrilátero, certo? É de acordo com a quantidade de lados que ele tem, vai ser o nome dele. Aí vocês podem acompanhar na página 58, rever essa atividade, estudar. Estudamos também regiões planas poligonais, certo? E o que é uma região poligonal? É toda a região que tem um contorno em um formato de polígono. Vocês lembram como são um polígono? Como é um polígono? O polígono ele tem que ter o quê? Segmentos de retas, não pode ter aberturas e as linhas não podem se cruzar. Então, a gente vê aqui nessas figuras quais são os polígonos de região poligonal. Então, a gente vê que é a figura A, porque ela tem segmentos de reta, não tem nenhuma abertura e nenhuma linha se cruza. A figura A, a figura C, a figura E e a figura B. A gente vê que a figura D e a figura F não tem região poligonal. Por quê? Porque ela tem um formato meio circular, certo? E não tem a linha reta, certo? Ela tem um formato meio circular. E para ser uma região poligonal, ela tem que ter o quê? Linhas retas, certo? A letra F também não é de jeito nenhum, porque ela tem um formato circular. Então, essa questão a gente viu na página 63, vocês responderam, né? E vocês vão estudar, vão lá no livro de vocês, revisem essas páginas que eu falei aqui no vídeo, estudem, vejam as respostas que vocês colocaram nas atividades, certo? Porque na próxima semana a gente vai fazer a prova de matemática. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem no privado, certo, turma? Estudem para tirar uma nota alta, uma nota boa, um 10.